Bem, boa noite, família. Obrigado por nos acompanharem de novo esta noite e bom dia a todos na Austrália. Eu não sei que horas são aí, mas eu gosto de dizer bom dia o tempo todo, só que não é de manhã. Então, bem, temos muito o que conversar esta noite. E então, temos estes clipes que o Braden fez para nós e ele vai adicionar coisas novas no fundo da tela. Ele se esforçou tanto, eu disse a ele: vamos fazer 2 noites seguidas com o que você se esforçou tanto. O profético, seja lá o que for, mural. É, linha do tempo. É legal, não é? Acho que minha cabeça está cobrindo uma boa parte. Bem, você não estava aqui ontem à noite, por isso. Mas prefiro ter você aqui do que aquilo. Chega mais perto de mim. Obrigada. Bem, vamos ver algumas das coisas que estão nas notícias. Agora, eu quero, eu só quero começar dizendo o seguinte. Eu achei incrível ontem à noite porque eu repassei tudo o que o Senhor nos mostrou no final da transmissão. Quando aconteceu, como aconteceu e tudo mais. Não foi com licença, é o jeito que estou sentado. Eu comi uma comida gordurosa, não foi? Eu dei uma mordida naquele pão. Não foi até que eu disse: "Você não vê que não posso fazer nada?" Eu não tenho controle sobre isso. E e foi uma linha reta. Foi como tocar um fogão frio ontem à noite. Mas no momento em que louvei a Jesus, no momento em que o reconheci, a chave virou. E eu voltei a ver. Ele disse: se você me der louvor e glória, e não tomar nem tocar na glória, não toque no ungido. Toda vez que você fizer isso, eu vou aparecer desse jeito. Mas ontem à noite eu não fiz, porque não quero ser redundante. É como ficar repetindo as coisas várias e várias vezes. Brandon não pode fazer nada sem ele. Qualquer coisa que eu vejo, qualquer coisa que nos é mostrada pelo Espírito de Deus, é tudo por causa de Deus. E eu digo isso toda vez e continuarei a dizer. Ontem à noite foi um exemplo perfeito. Eu evitei tentar repassar e de repente ficou uma linha reta. Eu fiz toda a transmissão e mostrei a vocês todas as coisas. E até que eu disse aquilo, eu disse: bem, com licença, sabe, aqui estamos, pessoal. E eu achei incrível, porque no momento em que o reconheci, no momento em que disse da minha boca, sem ele, nada posso fazer. Damos toda a glória a Jesus. Eu comecei a ver de novo instantaneamente. Foi incrível. E foi o último e durou 3 horas. A transmissão durou 3 horas. Tentei, eu disse, não consegui entrar no rio. Não importava o quanto eu tentasse. Mesmo quando ele me levou hoje, durante meu tempo de oração, ele disse: Brandon, o que está acontecendo? Como estão as coisas hoje? Apenas conversando como sempre faço. Ele disse: Brandon, quero que você aproveite mais a vida. Você está assumindo muito disso para si. Quero que você se divirta e aproveite a vida. E eu disse: eu entendi. Ele disse: diga ao meu povo para se divertir mais. Diga ao meu povo para aproveitar mais a vida. A vida deve ser divertida e boa. Eu te dei vida e vida em abundância. E tantas pessoas são, como eu. A pressão da vida, a pressão do profético, a pressão de tudo isso tenta sufocar a diversão das coisas. E ele disse: eu quero que você apenas se divirta, ria mais, aproveite mais sua família. Você não precisa, andar sob a pressão das coisas. Não é seu para carregar. E ontem foi um excelente exemplo disso. Lembro-me de Rodney Howard Brown contando uma história, e eu não falo sobre nomes. Mas eu me lembro desta história, ele a mencionou para mim, onde ele estava na casa de um pastor antes do culto e estava jogando videogame com este menino,
com o filho do pastor. E o pastor ficou tão chateado que ele não estava orando antes do culto. Ele não estava levando isso mais a sério na mente dele. Mas Rodney sentiu que deveria jogar com o filho, e ele o fez, e a glória desceu naquele culto. E no final das contas, isso vai estar em nós. Independentemente de você estar se divertindo e aproveitando a vida, e relaxando e descansando, há um ponto em que você pensa que é a justiça própria que traz a glória. Justiça própria, bem, é porque eu jejuei 5 vezes esta semana e, sabe, é porque eu me coloquei em posição. Não estou dizendo que isso não ajuda a sua carne a ser crucificada. Mas se você tem a mentalidade de que foi por causa do que eu fiz que me qualifiquei para receber isso, você já se desqualificou. E o Senhor estava me mostrando que se trata de relacionamento. Ele disse: Brandon, é sobre relacionamento. Você percebe que não é sobre o quanto você pensa. Bem, eu me qualifico, sabe? Eu não disse nada rude hoje para a Diana. Eu tentei muito, muito mesmo, sempre andar em amor ou algo assim. Sabe, quando você está apenas em um casamento, tendo um casamento e trabalha com alguém por 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você está perto de alguém, você tem uma tendência. Eu posso ser ranzinza e mal-humorado, sabe? E eu digo a ela, eu disse, não se trata, sabe, nem mesmo de que, bem, eu me desqualifiquei hoje. Eu tive uma atitude ruim. E você sempre quer andar em amor. Não é essa a questão. Estou tentando. Eu espero que eu esteja. Não é isso que estou dizendo. Estou tentando dizer que não é o quão bom você acha que é que o qualifica para a glória. É sobre, sabe de uma coisa, você é humano. E você sempre se apoia nele. Você está sempre se apoiando e confiando nele, independentemente do quão bagunçado você esteja. É tudo sobre Jesus. E eu não sei. É que é uma mentalidade de relacionamento. É o que ele tem me ensinado, porque é sempre algo como, sabe, bem, eu orei hoje por mais tempo. Nós dirigimos muito mais hoje e procuramos coisas para nossa loja do eBay. Você orou por muito mais tempo hoje, Brandon. Rapaz, aposto que a transmissão de hoje à noite vai ser espetacular porque você orou em línguas por 6 horas. Aposto que vai ser ótimo, você se qualificou esta noite, amigo. E é por isso que o Senhor me mostrou, Brandon. Mesmo no seu pior dia, é a minha graça. Não importa o quanto você pense que está qualificado esta noite para ver além e fazer qualquer coisa no reino espiritual comigo. Você nunca foi bom o suficiente. Sempre foi pela minha graça e pelo sangue, independentemente de como foi. E isso volta para quando eu pisei no cachorro e matei o cachorro. E para quem nunca ouviu isso antes, a minha filhinha ganhou um cachorro de Natal. E, Diana, nós poderíamos, você. Que bom que você está aqui. Você pode participar. Não fique aí sentada e quieta. Eu preciso de você. Eu estava, eu estava jogando Warzone Call of Duty com o Braden no Natal. E eu sou muito competitivo e nós gostamos de vencer. O Braden é muito bom. Ele é muito bom em Call of Duty. E para todos os religiosos por aí, oh meu Deus, não acredito. Não, 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 não. Eu me divirto com meu filho. E nós jogamos em equipe e fazemos coisas. E o Braden vence. Ele é muito, como eu disse, ele é muito bom em Call of Duty. Eu não sou tão bom. Então, eu estava muito focado e não estava prestando atenção. Mas eu disse a Paisley para guardar esse cachorro várias vezes. E era um cachorrinho novo em folha e ela o tinha enrolado em um cobertor. E eu pulei para ir ao banheiro. Eu disse: "Espere, coloque". Foi no intervalo entre as partidas. E eu disse: "Vou ao banheiro". E eu me levantei e pulei. E eu sou um cara grande, claro que você pode ver. E eu pisei neste cachorrinho e eu o matei na hora. Esmaguei-o. As tripas saíram. Quero dizer, foi assim que eu esmaguei e destruí este cachorro bem ali. E instantaneamente a Paisley ficou tipo, você, porque o cachorro está morto e eu perdi a cabeça.
Estou xingando, agindo como um tolo, porque estou com muita raiva do que acabei de fazer. Estou me culpando, mas, sabe, instantaneamente você começa a culpar outras pessoas. Sabe, a culpa é sua. Não, a culpa é minha. Eu fui estúpido. Devia ter olhado por onde eu estava. Eu estava. Eu estava andando, mas eu perdi a cabeça e comecei a falar todo tipo de palavrão. Surtando porque o cachorro que acabamos de comprar para o Natal está morto e ele ficou lá e foi esmagado. Acabou. Isso foi há anos. É, há anos. Obrigado, amor. Só quero esclarecer, isso foi há muito tempo. Sim, eu te amo. Você não precisa me defender. Ah, é o que é. Eu fui um idiota e matei o cachorro. Então eu perco a cabeça. Vou para os fundos e a Paisley começa a gritar: Papai, você não vai orar para o meu cachorro ressuscitar dos mortos? Papai, você não acredita que Deus vai ressuscitar meu cachorro dos mortos? E eu disse: Deus não vai me ouvir de jeito nenhum. Eu disse: Querida, eu não estou nesse lugar. Eu não estou nesse lugar. Eu perdi a cabeça. Eu disse: Eu não estou nesse lugar. Eu disse: Mas você ora. Eu não consigo. Ela diz: Tudo é possível àquele que crê, papai. Ore para o meu cachorro se levantar dos mortos. Eu disse: Eu não consigo. Ele não vai me ouvir. Então ela começa a marchar pelo corredor, gritando o mais alto que pode: Tudo é possível. Orando no Espírito Santo, apenas orando. Levante-se dos mortos, cachorro. Levante-se dos mortos. Apenas chorando porque está chateada porque seu cachorro está morto. Várias horas depois, a Diana colocou o cachorro numa caixa de sapatos. Estava congelando lá fora. Tínhamos um pouco de neve no chão e o chão estava muito frio, e eu pensei: eu não vou lá fora cavar um buraco nesse chão congelado agora. Então coloque o cachorro numa caixa de sapatos e coloque-o perto da lata de lixo, porque ficava. Nós mantínhamos nossa lata de lixo na frente. Então eu disse: coloque-o lá e eu cuido disso. O cachorro está morto e eu não vou lidar com isso agora. Então a Diana colocou lá fora e colocou o cachorro, naquela caixa de sapatos. E eu saí e me senti mal. Sabe, o Espírito Santo simplesmente caiu sobre mim porque eu agi como um idiota. E eu estava simplesmente arrasado. Entrei, disse a ela, eu disse: Me desculpe. A Paisley ainda estava chorando. Eu disse a ela que fui um idiota, basicamente. Eu não podia, me desculpe. Eu gritei com ela e por tudo o que aconteceu. E a Diana levou o lixo para fora e foi colocá-lo no lixo na varanda. E o cachorro tinha sumido. E ela diz: Oh, Brandon. Ela entra e diz: Brandon, o cachorro sumiu, alguma coisa o pegou. E eu disse: O quê? Eu disse: Você está brincando comigo? Então eu pensei instantaneamente porque morávamos no campo, que tínhamos guaxinins. Que o cachorro, ou um gato, ou um animal de rua pegou aquele cachorrinho e o comeu porque está frio, sabe? Animais procurando algo para comer. E ela ouviu um barulho de guincho. Ela ouviu um barulho de guincho. E a Diana foi lá e olhou, e aquele cachorro estava vivo, congelado, com todas as suas entranhas e todo o sangue completamente desaparecidos daquele cachorro, e foi completamente restaurado. Sem entranhas, sem sangue, sem nada. Aquele cachorro estava completamente esmagado, todos os ossos, eu o tinha esmagado, completamente restaurado pelo poder de Deus. A Diana trouxe o cachorro para dentro e começou a secá-lo com o secador e a aquecê-lo. E a Paisley está lá sentada com o maior sorriso no rosto e ela disse: Papai, eu te disse, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E eu estava. Ainda, até hoje. Nunca me esquecerei do rostinho dela, também nunca me esquecerei do seu rosto, nunca me esquecerei do rosto do Braden.
Todos nós estávamos apenas, acho que estávamos maravilhados por causa da bondade de Deus, mas ao mesmo tempo, apenas o choque e o espanto do que tinha acabado de acontecer. Eu segurei aquele cachorro na minha mão e Deus falou comigo e disse: Mesmo no seu melhor dia, filho, a sua justiça é como trapos imundos. No natural, filho, sem o sangue do meu filho, você nunca é bom o suficiente. Você entende? E Deus me trouxe isso de volta hoje, mais uma vez, sobre o manto com o qual andamos. Não importa como você vive sua vida, não importa. Não estou. É manter um relacionamento com Ele e manter o principal como o principal. Mas não tocar no gatilho. Qual que é o gatilho de Deus? Tocar na glória. Separado dele, Jesus disse: eu só faço o que meu Pai me diz para fazer. Não posso fazer nada sem que meu Pai me instrua. Eu só faço. Ele não se separou da voz de seu pai e do que foi instruído a fazer, mas ele sempre até desviava e dava louvor a Deus. O Filho de Deus, Jesus, sempre deu louvor a Deus. Então, que exemplo nós seguimos? Nós sempre damos louvor a Deus. Não importa o que você faça em palavras e em ações, dê tudo para a glória de Deus, diz a Bíblia. Tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, e em palavras e em ações, damos tudo para a glória de Deus. Não importa o que você esteja passando na vida, nós damos tudo para a glória de Deus, no bom e no mal. Ó, Pai, nós ficamos do lado de Deus, é o que estou a tentar dizer. Então, mas enquanto eu passava por aquilo, e o Senhor me lembrou, porque foi mais ou menos na mesma altura, não foi? Quer dizer, bem, é janeiro, mas voltando à sua lista de milagres que viu Deus fazer na sua vida, você percebe que mesmo nesse período a sua justiça é como trapos imundos. Você foi mal hoje, Brandon? Não, 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 não é essa a questão. Eu não. Nós tivemos um ótimo dia, não é isso. É o ponto do que o Senhor estava sempre a tentar dizer-me que era é que Brandon, quando me louvas, abres a porta para a bênção. Quando me reconheces, quando dizes às pessoas, não importa o tamanho da tua plataforma, que não posso fazer nada sem ele. Ver qualquer coisa que venha no futuro, todas as coisas são um presente dele para nos mostrar o que está para vir. E em Joel capítulo 2, que os seus jovens terão visões. Os velhos sonharão. Tanta gente ridiculariza sempre. Vês muito, vês tudo, e ele disse: Brandon, só estou a cumprir o que te disse na minha palavra. Alguém vai ter de desempenhar o papel, porque não tu. Eu disse: quem está a sonhar sonhos? Ainda não sei. Talvez não estejam no YouTube. Mas ele disse: Os meus jovens terão visões e os meus velhos sonharão sonhos, e derramarei o meu espírito sobre as minhas servas. E o que quer que essa escritura dissesse, Atos capítulo 2 ou Joel capítulo 2. Mas ele disse: Brandon, estou apenas a cumprir o que disse que faria nos últimos dias. Quantas visões se qualificam para darei visões aos meus jovens? Visões é plural. 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 Não significava que era singular. Ele não disse singular. Ele está a dizer múltiplos. Os velhos terão sonhos. Quantos? Múltiplos. Quantos vais mostrar? Todos os dias. Se te entregares a mim e me deres glória e desviares a atenção, mostrar-te-ei muito mais do que está para vir. E provar-se-á que é exato e será um sinal para o mundo, não para ti, mas para o mundo saber que estou a chegar. A tua missão principal, a principal coisa que dirás neste canal é: diz ao meu povo que estou a chegar. Diz ao meu povo que é hora de se arrepender e levar a sério a vinda do Pai. Quando ele me disse isso, eu disse: eu farei. Diz-lhes:
Então, foi isso que nos propusemos a fazer e criar um canal de oração que tenha 1 milhão de homens e mulheres guerreiros de oração para vir ao YouTube e orar. E ao fazer isso, vocês mudarão o curso das coisas. Permaneçam firmes, guardem a minha palavra e sempre desviem a glória. Não se trata de Brandon, não se trata de Diana. Então foi o que eu fiz de novo. Quantos minutos foram? Não faço ideia. Mas, se não gostarem, avancem, mas eu não vou tomar a glória dele. Então, é isso sobre esse assunto. Eu quero falar com todos vocês sobre o que aconteceu hoje. Ontem à noite, quando estávamos no espírito, nós vimos o Trump a negociar grandes acordos com o povo da Groenlândia. E eu vi, deixem-me rever tudo. Eu vi a Europa, a UE, a manter-se muito firme contra o Trump, a tentar dizer-lhe que não vamos permitir que faças isto. Eu via dividida ao meio a Groenlândia. Metade das pessoas que eram os anciãos não se queriam juntar aos Estados Unidos da América. Os jovens queriam. Eu vi muitos dos jovens nisto, eles iam fazer uma votação. E eu vi uma votação a chegar, uma grande votação para a Groenlândia fazer parte dos Estados Unidos da América. Eu vi a administração Trump e o que eles queriam eram minerais. E eu vi bilhões de dólares em minerais para construir baterias e coisas desse gênero. E o que mais quer que esteja na Terra. Porque eu vi grandes caminhões basculantes. Eu conseguia ver estes caminhões basculantes a circular e eles desciam e apanhavam os minerais e faziam coisas. E eu vi peixe. Eu vi peixe, o que eu achei. E cobalto. 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 Então, Sim. E depois o quê? Sim, tu ainda estás a falar, certo? Não, quero que me digas. Ah, sim. E depois nós vamos trazer as nossas lojas americanas para as vossas costas. Eu vi lojas americanas, grandes empresas a ir para a Groenlândia para a tornar como a América. Como faríamos em qualquer outro lugar. Tipo, vocês agora fazem parte de nós, então vamos partilhar o que temos, sabem? Tipo, um IHOP vai vir para cá, não sei. Ou um Dennis. Podem tomar o pequeno almoço à noite. O McDonald's provavelmente já lá está. O Starbucks está mesmo ao virar da esquina em cada quarteirão. Aqui tem. E eles ficam tipo, tudo bem. Não. Mas eu fiz me rir a mim próprio. Nem é engraçado, mas para mim é engraçado. O Dunkin' Donuts vai abrir bem ao lado. Mas, nós. Então eu vi todas essas grandes coisas chegando. Foi isso que vimos ontem à noite. Menos de 24 horas, pessoal. E acontece nas notícias. É assim tão próximo. E você sabe, muitas vezes quando víamos coisas no passado, antes de começarmos a entrar no canal e o Senhor nos mostrar, antes de entrarmos no YouTube, algumas coisas levavam 2 a 3 meses, 2 a 3 anos, algo assim. Quando ele nos avisou sobre a Covid, antes mesmo de estarmos no YouTube. E ele nos disse naquele verão e disse: uma grande agitação está chegando e começou a acontecer. E em março de 20, foi em 2018, Hum, Sam, começou a se manifestar de verdade. 2018, 2019, que foi. 2019, eu acho. Sim. Ele falou conosco em 2018. Sim. Sim. Então ele nos disse que a Covid estava chegando e depois nos disse que outro vírus viria depois disso. Você pode ler isso? Sim. Você está neste? Qual você quer? Hã? Você está neste? Qual? Não sei em qual você está. Aquele ali. Leia isso. A administração Trump supostamente considera pagar a cada residente da Groenlândia até 100 mil em meio a negociações de aquisição pelos EUAI. Isso saiu hoje. Quanto eu disse a vocês que eles ofereceriam, quanto eles concordariam para que isso realmente acontecesse? 25 mil dólares por cidadão. Eles estão falando em 100 mil. Eu vi qual foi o acordo real. Quando chegou a hora, foi mais de 25 mil. Alguns dizem. 100 mil.
100 mil dólares. por cidadão para comprar o país deles com o dinheiro dos nossos impostos. Então eu vi essas grandes coisas acontecendo ontem à noite em oração. Está nas notícias hoje. Menos de 12 horas. O que é isso? Algumas pessoas dizem: "Ah, você trabalha na agência de notícias, Brandon? Como você sabia disso? Você trabalha para a CIA." Tenho ouvido muito isso ultimamente. Você deve ser do Mossad. Você trabalha para o Mossad? CIA, você é um agente. Eu sei que você é. Você faz parte da maçonaria, você faz parte daquela coisa do 666 com a bruxaria. Eu sei que você faz. Qual é, pessoal? Eu creio no Espírito Santo, sou batizado no Espírito Santo, oro no Espírito Santo. Eu não sou da CIA, eu não trabalho para o Mossad, eu não. Qual é? É Jesus. Ele não é maravilhoso? Jesus não é maravilhoso? Isso é tudo que posso dizer para a sua ignorância. Mas aqui, leia este aqui. Este é o dos minerais que vimos. EUA consideram investir na mineração de minerais essenciais na Groenlândia, diz CEO da Amarok à CNBC. Sim, isso aconteceu hoje. Então, o que eu disse que eles queriam com o que o que o Espírito Santo disse que eles queriam? Eu vi uma grande mineração e ela iria estabelecer o dólar contra os BRICS. Tudo isso é para combater os BRICS. O dólar está em apuros, como vocês veem atrás de nós na tela. O dólar está em apuros e está prestes a cair na cachoeira. E Trump está pedalando o mais rápido que pode. Ele está remando e lutando para manter nossa economia de pé. E o Senhor disse: orem por ele. Pois eu ouvi impeachment virá novamente. 2027, 2026. Eles dirão isso muito, mas não terão os votos. Por quê? Porque eu disse que manteremos a Câmara. Manteremos a Câmara e eles não terão os votos para se livrar dele, porque manteremos a Câmara. O Senhor disse: o Senado está em perigo. Vocês têm uma grande chance de perder o Senado, pois não têm a maioria. Basta. Basta um pouco para perdê-lo, certo? Então eu os vi perdendo o Senado em novembro. E o Senhor disse: vocês devem orar para manter o Senado, pois há disputas-chave e lugares-chave que vocês podem ter. Haverá grande influência com oração intercessória. Então, é sobre isso que vamos orar. E vamos continuar a orar para que consigamos o Senado e a Câmara, para que Trump não tenha uma presidência paralisada pelo resto de seu mandato. Agora, atrás de nós, eu vi o Elon Musk voltando à cena, e ele está de volta. O bro, como eles chamam? Não a Irmandade, Romance. está de volta, eles dizem. Obrigado, filho. O bromance está de volta. Elon está de volta. E Trump está de volta. E eu disse sim, eu sabia que ele voltaria. Sabe por quê? Eu disse, o rato está na Casa Branca. Eu disse a todos quantas vezes. Eu entrei em detalhes demais sobre o que vi a respeito de coisas relacionadas àquele homem com os foguetes e de onde ele os conseguiu em primeiro lugar. De onde ele conseguiu os foguetes? No início de tudo. De onde veio a SpaceX no início? Com quem ele tem uma aliança desde o início? Por que as pessoas são tão cegas? O Senhor disse com quem ele tinha um relacionamento com seu primeiro foguete. O que foi combinado? O que foi acordado, Brandon? Ele disse, coisas que nenhum homem saberá. Ele disse, se você for olhar o rastro no início, descobrirá que era mais barato ir para outro país. O outro país deu a ele a capacidade de fazer o que está fazendo agora, que se traduziu para a América. Mas tudo começou em algum lugar. O que se esconde sob a superfície? Todos nós sabemos o que está por vir. E o Senhor nos avisou para orar sobre estas coisas. Toda a glória a Jesus. Então, a seguir, vemos o que ele continua nos avisando sobre Cuba. Ele nos avisou quantas vezes? 80 vezes sobre Cuba. Mas eu achei isto bem interessante.
Não, este aqui, bem, você quer tocar isso agora? Isto não é interessante? Isto é uma oração que falhou? Ok, você quer ver uma oração que falhou? Isto aconteceu ontem à noite. Passe o vídeo. Eu falei da igreja Mormon em Salt Lake City, de tudo que acontecia lá, e disseram que eu era depreciativo. Não, não sou. Estou tentando dizer que vocês serão um alvo. E era isso que eu estava tentando dizer. Vocês precisam orar pela base principal dos Mormons em Utah. Eu vi muitas vítimas chegando e o Senhor disse: orem por estas áreas. Eu vejo Salt Lake City, é a área, é para os Mormons. Há certas coisas que vejo neste ataque relativas a certos marcos, certas coisas que são representadas até 2026. Até mesmo em Salt Lake City, por causa dos Mormons em toda aquela área, há algo sobre Utah. Está em destaque. Sim, é isso mesmo. É em cheio. Eu vejo claramente. E vai até Seattle. Estou falando de eventos massivos. Tiroteio em massa mortal em Salt Lake City e a caça a quem quer que tenha puxado o gatilho. 2 pessoas foram mortas. 8 pessoas foram baleadas. 3 delas ainda estão em estado crítico num funeral numa igreja Sud na Redwood Road, em Salt Lake City. Este é um incidente com múltiplas vítimas e você pode ver a enorme presença policial que está aqui. Ainda está em destaque. E eu aprendi, quanto mais eu fluo nisto, que quanto maior o detalhe na visão, maior a ameaça. Se for nítido, quando eu digo a vocês que é muito claro, quando vocês estão no canal comigo, e se eu digo que é muito claro, é muito proeminente. Sou eu tentando dizer à minha família porque eles me conhecem. Esta é uma situação muito séria e iminente. Está prestes a acontecer. Ok. Quando está desbotado e não é tão detalhado e vibrante diante de mim, não está vindo tão rápido. Não é como se não é um alerta tão alto, é o que eu quero dizer. Não quero dizer que não está vindo tão rápido. Não é tão intenso, tipo, isto é sério, vocês precisam realmente orar. Quanto mais vibrantes as cores, mais coisas eu vejo. Isso é algo que é muito, muito quente. Eu estou descrevendo isso bem o suficiente? Você entende o que estou dizendo? Bem, você é casada comigo, mas você entende, porque estou tentando, porque você sabe o que estou dizendo o tempo todo. Quanto maior a visão, maior o detalhe, maior a oração. Sim, mais iminente. Mais iminente. Isso aí. Obrigado pela palavra. Então, eu tento dizer a todos que está muito perto. E quantos dias depois? 13 de novembro, eu vejo isto. Hoje é 7 de janeiro e aconteceu. E o Senhor diz: há mais para vir. Há mais para vir. Agora não sei como. São portas abertas, é o que for, mas o Senhor diz: orem pela igreja Mormon neste período de tempo. Eles seguem uma doutrina falsa? Sim. Sim. Eu só não estou aqui para atacar nenhuma religião ou denominação, mas tenho que vos dizer a verdade do que sei. Isto é uma doutrina falsa. E o Senhor disse: estou a trazer um grande avivamento à igreja Mormon e vou abalar a igreja Mormon. E ao fazê-lo, vou aparecer e haverá uma divisão da igreja Mormon. Haverá uma divisão disto e vocês verão uma grande divisão, mas um grande avivamento a acontecer no meio disso. Porque há pessoas muito boas lá. E é a mesma coisa, e as pessoas dizem, bem, por quê? Foi por isso que eu disse que não estou a tentar ser depreciativo, era sobre isso que se tratava, porque é falso. Mas o Senhor disse que vai abalar a igreja Mormon e que haverá um grande avivamento lá. Então, o Braden faz esses vídeos curtos e eu tento dizer-vos o que se passa com as drogas. Bem, o que eu estava a dizer sobre isso antes. Número 2, Seattle. O que eu vejo é Seattle. Outro grande ataque está a chegar. Eu vi-o e vi-o por todo o lado. O Senhor mostrou-me. E então nós vimos um grande terremoto a acontecer lá. Vimos Yellowstone a explodir. Vimos grandes terremotos no Parque Nacional de Yellowstone, certo? Vimos na Colômbia Britânica. Vimos vulcões a entrar em erupção na água. Vimos grandes ondas de tsunami a chegar. E vimos Cuba a planear um ataque contra nós com algum tipo de coisa biológica nos dias que virão e a fazer parecer que são traficantes de droga. E eles usarão os traficantes de droga como disfarce para isto. Não são os traficantes de droga, é Cuba, é o governo. Vejam o que acontece.
Ok, então esta é uma que é encorajadora. Agora, eu tento dar-vos sempre o bom e os dois lados da questão sobre o que o Espírito Santo nos está a falar. E eu dou tanta glória, eu dou toda a glória a Deus por isto. Mas toca o vídeo. O que se passa, querida? Ah, eu pus o meu colete. Tirei-o ontem à noite porque senti tanto calor quando o estava a usar e então tirei-o. Estou a apertar-te? Não, desculpa. Eu ocupo tanto espaço. Mas, ok, vai em frente e toque-me. Ah, toque-me primeiro sobre o que o senhor disse que estava a chegar à Califórnia. Agora, isto é 16 de janeiro de 2025. Bem legal, hein? Isso foi há quase um ano. Mas vejam o que o Senhor disse, 16 de janeiro de 2025. E vejam onde estamos agora. Eu vi estrelas pop de grande nome que de repente serão radicalmente transformadas e algumas delas realmente serão. Haverá uma grande mudança nas celebridades, nas pessoas. Eu vi o que são reality shows. Pessoas de reality shows vão se tornar radicalmente nascidas de novo. Eu os vi tendo pequenos grupos em suas casas, em mega casas, essas casas grandes, com todo tipo de celebridades vindo a essas mega casas e recebendo a palavra de Deus. Porque não podiam ir a uma igreja, pois é uma distração muito grande. Ok? Então eu os vi fazendo estudos bíblicos em suas casas, na privacidade de seus lares, porque não podiam ir às igrejas por causa de seus nomes. Porque as pessoas tentavam mexer com eles, mas eles estavam verdadeiramente famintos e estavam verdadeiramente buscando a Jesus. E quando isso acontecer, eles vão se sentar nesses estudos bíblicos, e eu vi a presença do Senhor, assim como foi em Atos, capítulo 2, quando o vento impetuoso e forte entrar e encher a casa deles, e vocês verão um Espírito Santo e fogo sobre essas casas. E quando o Espírito Santo e o fogo vierem sobre essas casas, vocês verão uma transformação radical para alguns. Está vindo. Um grande mover da presença de Deus está vindo sobre algumas casas nas colinas de Hollywood. E eu vi, e vai acontecer rápida e repentinamente. Mas nem toda celebridade que você ouvir que será radicalmente salva neste período de tempo será alguém que você pode ouvir. Só porque eles proclamam, vamos ver o fruto. O fruto demonstrará a palavra de Deus. A palavra e o fruto andarão de mãos dadas. O fruto da vida da celebridade que estou tentando lhes dizer. E grandes celebridades vocês verão que se ajoelharão, e eles me adorarão. Pois eu vim para libertar os cativos, eu o ouço dizer. Grandes celebridades, vocês verão que elas se ajoelharão. E haverá arrependimento dentro delas. Eu vejo um grande mover do Espírito de Deus sobre Hollywood com celebridades de primeira linha. Estou falando de algo sobrenatural. É como uma grande metamorfose que ocorrerá em algumas dessas celebridades. Eu vejo o Chris, ele é um cristão nascido de novo, né? O Chris, ele se torna radical. Você sabe de quem estou falando? O cara de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt. Ele é radical, ele se torna radical. Eu vejo este homem em chamas em outro nível de Jesus. Eu ouço o Espírito do Senhor dizer, observem Mel Gibson, pois um grande mover da minha presença virá. Orem por Mel Gibson com este novo filme, A Paixão de Cristo. Eu vou visitar Hollywood e vocês verão celebridades de primeira linha. Eu vejo as meninas, um abalo nas meninas. Um abalo na família. Todas elas. Eu as vejo, meninas, eu as vejo. Um grande despertar nelas, pois isso remonta às suas gerações. Armênia. Grande avivamento dentro delas. Um abalo nelas. Eu as vejo. Elas serão grandes porta-vozes. Kim, Chloe, Kendall e Kylie. A menina, eu as vejo. Grande avivamento dentro delas.
uma reviravolta nas Kardashian, um grande avivamento dentro delas. Eu vejo um avivamento e Kanye novamente. Eu vejo um avivamento se agitando dentro delas e elas serão um grande porta-voz. Agora vocês têm que orar por elas. Vocês entendem? Vocês devem orar por elas. Eu vejo um avivamento, Deus vai usá-las e o Bieber. Eles estão todos conectados lá. Eu vejo que é como se todos estivessem conectados lá. Cris, isso... E então eu vejo a Billie. Grandes fortalezas de coisas satânicas as prendem. Eu vejo um avivamento chegando a Hollywood. Grande influência de celebridades ajudará as coisas a se tornarem mais vermelhas. Ajudará as pessoas que já estão de saco cheio. E eles terão grandes reuniões nessas mansões de celebridades como um lugar de privacidade, pois um avivamento eclodirá nas mansões de celebridades. O avivamento eclodirá nas mansões de celebridades. Um abalo está chegando. E como estes, haverá figura-chave e eles serão porta-vozes e usarão suas mansões para locais de reunião. E o Espírito Santo se moverá nesses locais de reunião. Esta é a Chloe dizendo isso há uns 2 dias. Agora, eu não endosso tudo o que essa mulher diz, mas é por ela que temos orado. E eu achei bem legal o que ela diz aqui. É o começo. Primeiro a lâmina, depois a espiga, depois a manifestação completa. Estamos vendo a primeira lâmina agora, então temos que orar por essa lâmina. Então teremos mais e mais. Mas veja o que saiu da boca dela em seu podcast. Eu acredito em Deus e que Jesus é o Filho de Deus e esse é o meu sistema de crenças. Eu adoro falar com Deus várias vezes ao longo do meu dia. O poder da oração é tão real e tão forte. Eu sei porque tenho muita fé. Tipo, eu ajudei tantas pessoas. Isto soa a loucura. Mas, tipo, quando as pessoas dizem reza por mim, eu sei que eu sei que tens uma linha direta com Deus. E eu digo, eu tenho. Tipo, eu tenho mesmo. E eu já rezei por tantas pessoas em cirurgias, ou se elas, quer dizer, eu conheço as minhas orações. Quando o Lamar estava em coma, eu sei que fui ouvida por Deus. Simplesmente não há outra maneira. A minha fé não vacila. Eu sei que ele me ouve e vou rezar até a exaustão ou até Jesus voltar, o que acontecer primeiro. Isso é muito fixe. Eu pensei, está a acontecer. Agora vejam este. Por que não falas da tua fé e do papel que a fé desempenha na tua vida? Sinto que as pessoas ficam sempre surpreendidas. Elas ficam tipo, o quê? Vocês bruxas, tipo, sim, ouço isso a toda hora, acreditam em Deus. Quando eu falo que leio a Bíblia todos os dias, as pessoas ficam tipo, sim, lês mesmo? Eu leio, tipo, tenho um devocional diário que leio. Tenho tentado convidar alguns dos nossos amigos que vivem perto de nós para fazer um estudo bíblico, o que eu acho que seria incrível para os adultos. Eu adoraria. Eu disse-te que quero fazer isso contigo. Vou experimentar aquela nova igreja. Acho que quanto mais falas com Deus, mais alto começas a ouvi-lo. Porque no início ficas tipo, bem, ok, é tão estranho ou esquisito, ou simplesmente desconhecido pra ti. Mas depois, quanto mais falas com ele, essas respostas aparecem ou inatamente encontras a resposta, descobres. E é assim que ele fala contigo. Achei muito interessante falarem em ter estudos bíblicos nas suas casas. E pensei, é fruto de muita oração. E é incrível quando começas a ver o fruto da tua oração na vida das pessoas e nem sequer conheces essas pessoas. Mas o Senhor diz, eu quero usá-los, quero que eles sejam uma voz importante para mim nestes últimos dias, Brennan, para trazer uma grande colheita para os jovens. Agora baixamos a guarda e dizemos, está tudo... Não, continuamos a rezar. Não os estamos a julgar. Não estamos entusiasmados porque, eles parece que estão no caminho certo. Estão a permitir que Jesus faça algo na vida deles e todos nós começamos como bebés. Lembrem-se do que o Senhor disse. Sê paciente com os meus bebés, igreja, porque tu também já foste um bebé. Não se tornem críticos. Amem os meus bebés que precisam que continuem a rezar por eles.
Sim, bem, eles podem fazer esta sessão de fotos e podem fazer aquilo e sabem, repulsivo para alguns crentes, mas estou apenas a dizer, ouçam, estamos no caminho certo, pelo menos. Ganhamos alguma tração aqui. Vejam o que Deus está a fazer. Vamos ficar entusiasmados com o fim dos tempos, igreja. Eu fiquei animado quando a minha esposa me mostrou isso hoje. Eu disse, uau, amor, isso é oração. E nós demos essa palavra nesta época, no ano passado. O Senhor disse, vou fazer algo com as Kardashians. E eu pensei, então bem legal. Tinha mais alguma coisa? Era só isso? Ah, sim, e o Irã. Ah, então vimos um grande levante no Irã. E continuamos a ver isso. E precisamos orar pela segurança deles. Mas, ao orarmos, o Senhor nos mostrou um grande avivamento vindo para o Irã e que seria uma janela de oportunidade. Ah, então ontem à noite vimos a Venezuela e o Senhor, eu os vi erguendo um novo governo e seria de curta duração. Porque eles tinham uma barreira em sua mente de como eles fazem as coisas. Eu vi os Estados Unidos da América estabelecendo uma base militar na Venezuela, uma cidade enorme será estabelecida na Venezuela nos próximos dias. E parecia que era vermelha, seja lá porque foi pintada de vermelho para mim, na visão. Eu vi uma base militar com todos os tipos de equipamento militar e os Estados Unidos ocupando aquela área. E era como uma cidade pequena. Então eu os vi, porque quando você suprimido, como quando você é mantido em uma jaula por tantos anos, é uma forma de pensar. Ou oprimido. Oprimido é uma forma de pensar. E o Senhor me mostrou que, por ter sido assim por décadas e décadas, seria preciso que essa geração morresse para pensar livremente. Porque eles trarão outro líder que será igual a Maduro, porque é assim que eles pensam. Que não era apenas se livrar dele, eram níveis de governo, eram camadas como uma cebola, cheias de corrupção e bruxaria e corrupção. Era camada após camada, e é por isso que ele disse, Brandon, eu te disse, assim que a libertação acontecer, você terá uma pequena janela. Isso foi de propósito. A mesma coisa sobre a Coreia do Norte. A mesma coisa sobre, onde quer que seja, China, essas áreas. Que o Senhor disse, vou lhes dar uma janela de oportunidade. Vou lhes dar uma janela de oportunidade para alcançar essas pessoas. Eu pensei, bem, isso não é uma janela, é pequena. Não estou lhes dando uma porta, estou lhes dando uma janela. Pense mais no que ele diz do que no que ele não diz. O que ele disse. Estou lhes dando uma janela de oportunidade para um grande avivamento. E isso acontecerá no Irã e nessas outras áreas. E vemos que no início de 2026, a oportunidade está começando a diminuir. Tem uma rachadura. E olhem para isto agora. Mostre a eles. Este é o Irã hoje. Eles estão de pé. Hã? O que foi? Eles estão queimando coisas e agindo como loucos? Você tem mais? Sim. E depois disso, vamos orar. Protestos na segunda maior cidade do Irã, Mashhad. Eles estão dizendo que está tudo bem. Ok. Não estamos fazendo nada de errado. Estamos apenas mostrando as pessoas sendo libertadas. As pessoas são tão... Elas me dão nos nervos. Vamos ver isso. Eu só achei legal. Eles estão animados. Eles estão se libertando. Quero dizer... Está tudo bem? Estamos bem? Sim. Tudo bem, vamos seguir em frente. Não se preocupe com isso. Não deixe que seja derrubado. Se eles não querem que passemos seus clipes, não passe seus clipes. Aí está. Ei, mas é isso que está acontecendo e é legal de ver.
o que o Senhor está fazendo através deste canal. Jesus não é maravilhoso? Olhe para todas aquelas pessoas. É muita gente. Provavelmente são umas 10 mil ou mais. Olha só, parecem formigas, tipo... parece um enxame de formigas. Eles estão fartos. E nisto Deus proverá uma grande janela para o avivamento do povo do Irã. É isso que ele está mostrando. Então, toda a glória a Jesus.